Fecha aqui, fecha aqui, fecha aqui. Isso. Existe uma coisa que conecta todos nós seres humanos e nos fazem ser próximos. Roda a vinheta. Os pontos em comum, eles estão entre um homem e uma mulher e também entre o homem e Deus. O homem, quando eu falo, é a humanidade, entre a humanidade e Deus. Quando eu vou começar a conhecer uma pessoa, eu vou ligar os meus pontos em comum a esta pessoa. Exemplo, se eu estou conversando com uma pessoa e eu pergunto para ela, você gosta de ir ao cinema? E ela fala para mim, não, o meu negócio é mais ficar em casa, eu não gosto de sair. É casa, trabalho e só. Não existe nessa parte um ponto em comum entre eu e ela. Mas se a comida, o diálogo, as ideias forem as mesmas, ok, dá para passar essas barreiras. Mas existem alguns pontos que não são comuns que é difícil de ultrapassar. Desde pequeno eu ouvi que, como eu sendo cristão, eu não poderia avisar ninguém que não fosse, porque as ideias não iriam combinar. Imagina, num domingo eu estou me preparando para ir ao culto e a minha esposa, a minha mulher, a minha namorada, ela está se preparando para ir a algum tipo de balada com as amigas. Isso no longo prazo não tem como dar certo. Quando Deus, ele está querendo um profeta, existe uma mulher que está há cerca de 25 anos querendo um filho. E ela vai todos os anos fazer o mesmo pedido. Deus, me dá um filho. Deus, me dá um filho. Só que Deus nunca permitia que ela tivesse um filho, até que a oração dela muda. Esta personagem chama-se Ana. Todos os anos ela ia para o templo pedir a Deus, mas ela não encontrava um ponto em comum entre ela e Deus. E qual era a linguagem que Deus queria que ela conversasse com ele? A expansão do reino. Ela só queria ter um filho para ela esfregar na cara da mulher que o seu esposo tinha, que era a Penina. Antigamente, os homens poderiam ter mais que uma mulher. Imagina você ter mais que uma mulher já faz a bagaceira com cartão de crédito, imagina mais que uma. Oh, Jesus. Mas vamos lá. O nome do esposo de Ana se chamava Eucana. Parece até um nome feminino. Quando eu era menino, eu achava que era um nome feminino. Até que eu cresci e vi que Eucana era o esposo de Ana. E ela queria dar um filho para o seu esposo, mas todos os anos ela falava com Deus pedindo para ela. Eu quero para mim porque a mulher que meu esposo também tem, que é a Penina, tem que ver que eu também consigo gerar. Aí tem um dia que ela muda a oração dela. Olha os pontos em comum. Deus, se o Senhor me der um filho, eu entrego ele no seu altar. Ela queria um filho e Deus queria um profeta para a sua nação, para a nação de Israel. Entende que assim como nós procuramos um ponto em comum para nos conectar com outro ser humano, Deus ele está tendo pontos em comum para nos conectar ao reino. E qual é a conexão que existe entre nós e Deus? A expansão do reino dele. Quando nós estamos procurando algo, uma casa, um carro, um bem material, eu estou falando, o que isso vai acrescentar no reino de Deus? Se você vai querer por querer, não tem muito a crescer, vai ser só para o seu bel prazer. Mas imagina só, você comprando um carro e tendo a seguinte oração e o seguinte pensamento: Deus, este carro não é meu, o Senhor vai deixar só na minha administração e eu vou servir ao Senhor através deste carro, levando almas para a sua casa, alcançando vidas, não tão somente levando para a sua casa. Enfim, existem várias formas de você levar o reino de Deus através de uma bênção que ele lhe entrega, lhe confia a administrar. Tomando essa linha de raciocínio, eu te faço o seguinte questionamento: os teus pedidos, eles têm tido conexão com o reino de Deus? Porque se você só quer ter uma casa estruturada, se você quer ter um casamento feliz só para esfregar na cara das pessoas, isso não tem nenhum sentido. Eu conheço pessoas que só quiseram se casar para esfregar na cara dos familiares. Não, você não tem que querer se casar ou querer uma bênção, querer um bem material para esfregar na cara dos outros. Não. Primeiro é para a expansão do reino de Deus. Essa é a linguagem que vai te conectar a você e a Deus. Qual é um pai que, ouvindo seu filho pedir pão, o pai vai dar uma pedra? Jesus falou isso. Nenhum pai. Ele falou assim, após falar isso, em Mateus capítulo 7. Se vocês são tão maus, sabem dar boas dádivas, quanto mais vosso Pai Celestial. Então, se nós somos tão ruins, sabemos dar boas dádivas, imagina Deus vendo que o reino dele vai estar em expansão com a bênção que ele vai te entregar. Por que ele vai reter esta bênção? Só existe uma coisa que pode reter
uma bênção de alcançar, de chegar na nossa vida. É os nossos interesses. Se eu quero ter algo só para o meu interesse, bom, não vejo nenhum motivo e também Deus não vê nenhum motivo para lhe entregar. Existem pessoas que quando Deus abençoa só um pouquinho, ela já se distancia. Ela esquece quem era ela esquece quem é Deus, ela esquece até da sua família. Tem pessoas que, quando melhora um pouquinho, aí Deus dá um carro. Melhora um pouquinho, abençoa o salário. Aí daqui a pouco a pessoa tá, desculpa aqui da expressão, vai vadiar. Tem que tomar cuidado aqui com as diretrizes do YouTube. Existem pessoas que têm que ficar um saltinho a menos, um degrau a menos, para ter a humildade. Mas quando a pessoa ela está preparada e ela está conectada com o reino de Deus, por que Deus vai reter as bênçãos na vida desta pessoa, na vida desta família? Não tem como. Porque quando a pessoa está conectada com Deus e Deus abençoa ela, Deus sabe que esta pessoa vai servir com os bens dela a Deus. A Bíblia fala que existiam mulheres que serviam a Jesus com os seus bens, não é com o seu dinheiro. Porque se fosse com o seu dinheiro, falaria com finanças ou algo do tipo, mas era com seus bens. As bênçãos que estão nas suas mãos, os seus bens, eles têm servido a Deus? Ou têm sido só para o seu bel prazer? Reveja o seu conceito, conecte-se a Deus, porque Ele quer lhe entregar grandes bênçãos. Ele quer lhe entregar aquilo que o seu coração deseja. Mas o seu coração, ele está conectado com o reino dos céus? Se o seu coração só está conectado com as coisas terrenas, eu tenho que te alertar. Você não vai alcançar grandes êxitos aqui na terra. Porque quando o coração da pessoa está em algo material, ali está o seu tesouro, ali também está o seu coração. Então, se o seu coração está em um carro, pelo amor de Deus. Se o seu coração está em uma casa, pelo amor de Deus. A Bíblia fala assim que a gente não tem que ter o nosso coração em coisas terrenas, mas a gente tem que focar o nosso coração com o reino. Você pode ver que as pessoas que mais são prósperas, elas não ligam tanto para bem material. Bem material é importante porque ele traz um conforto. Eu quero. E o meu desejo é que você também deseje isso para a sua vida. Porque não é pecado. Se torna um pecado quando o seu coração está focado mais na terra, do que nos céus. Este foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha aprendido um pouquinho com a história de Ana. Quando ela parou de focar com as coisas da terra e ela se conectou com a linguagem do reino, Deus lhe entregou aquilo que o seu coração lhe pedia. Guarde essas palavras no seu coração. A gente se vê no próximo vídeo e um beijo no coração.